Eu fiz a pergunta aqui para minha fonte, ela falou que já me responde se o Antônio Oliveira fica ou não com esse empate. Eu acredito que fica, tá? Eu acredito que fica. Por quê? Por enquanto, opinião, tá? Lembrando que quando todos esperavam uma posição, né, sobre Antônio Oliveira na última quarta-feira, né, quando o Corinthians perde para o Inter, eu fui o primeiro, talvez, aqui nesse Brasil, a avisar vocês que tinha uma reunião decisiva para definir o futuro dele e que ele não ia ser demitido no vestiário. Então a gente sempre consegue a informação aí já, muitas vezes, em primeira mão. Por enquanto, estou aguardando uma resposta da fonte, tá? Uma informação, para a gente saber se existe alguma chance do Antônio Oliveira cair com esse empate. Enquanto não vem a informação, vem a minha opinião. Tudo bem, depois eu posso pegar o celular aqui e fazer aquelas caras de susto, né? Que vocês sabem que vai dar problema. Nossa, né? Aí, de repente, eu venho com a informação. Pode acontecer e não pode, mas eu vou dar minha opinião por enquanto. Opinião. Eu acredito que o Antônio Oliveira se mantém no cargo com o empate. O Kaká e o Garro também, né? Porque a cobrança de falta do Garro. O Garro se redimiu, né? O Garro não joga uma partida boa há muito tempo. O Garro se redimiu. Talvez o Corinthians poderia até ter empatado antes. E foi até bom que não empatou antes, não ia tomar o segundo gol depois. O Corinthians poderia até ter empatado antes se o Garro faz aquela cobrança. Um pouco mais à frente o Coronado cobra. Entendeu? Ali era pro Garro, tá? Mas eu vou dar minha opinião em relação ao Antônio. Eu acho que não cai, porque, como eu havia dito para vocês, ou ele caía na quinta, mas o Corinthians não arrumou um treinador e não tinha nem o do sub-20 para ir para o banco, ou ele caía em caso de derrota, né? Na quinta-feira eu usei a frase: ou cai hoje, ou cai domingo se perder. Mas aí o Kaká salva o Corinthians, né? Kaká salva o Corinthians da derrota e pode, junto com o Garro, ter salvo o técnico Antônio Oliveira. Repito, formação ainda para chegar. Mas eu acredito que salva. Sabe por que eu acredito que salva? Nós estamos diante de uma das diretorias mais amadoras que passaram pelo Corinthians. O presidente do Corinthians é um presidente que o que eu falava para o Duílio vai servir para o Augusto Melo. O Augusto Melo e o Duílio, eles entendem de futebol igual eu entendo de corte e costura, entendeu? Então, o Antônio Oliveira hoje, eu não sei se ele seria demitido no vestiário se perdesse, ou se seria demitido amanhã de manhã, a nota oficial saísse. Mas ele ia ser demitido com caso de derrota. Agora eu falo para vocês, o que muda o empate no final? Hein? É assim que uma diretoria avalia? É isso que vocês esperavam, né? É isso que vocês esperam de uma diretoria? É esse o profissionalismo que vocês esperam? Que um empate, né, na Bacia das Almas salva um treinador de uma demissão que já estava concretizada, tá? Durante o jogo, eu já sabia que ele ia cair na derrota de 1-0. Durante o jogo, tô falando para vocês, durante o jogo eu já sabia que ele ia cair. Durante o jogo, não vou ficar dando detalhes aqui, tem coisa que a gente não pode falar. E como que o treinador agora se salva com um empate medíocre? Então, assim, o Corinthians jogou bem. Jogou bem onde, velho? Só, na minha televisão não passou esse jogo. O Corinthians não jogou nada. E o Corinthians tem que agradecer o Cuca. O Cuca retribuiu, né? O Cuca retribuiu aí o carinho da torcida do Corinthians por ele nesse jogo. Porque o Cuca começou a fazer substituições como se estivesse ganhando por 3-0. Essa é a verdade, tá? Essa é a verdade. O Cuca começou a fazer substituições. Porque, assim, quando eu assisto um jogo do Corinthians, isso eu aprendi porque eu trabalhei em rádio muitos anos como comentarista. Eu não analiso só o Corinthians, eu também analiso o adversário. Eu analiso o time adversário. Então não faz sentido. Como é que eu vou analisar o Corinthians sem analisar o time adversário? Né? Preciso saber se o Corinthians que jogou mal, o adversário que jogou bem. Você tem que analisar, saber o esquema, se aquele esquema encaixa. Às vezes o cara entra com 3 zagueiros, o time adversário tem um centroavante, tem tudo a ver, uma coisa está ligada à outra. É um jogo de futebol, pô, são 2 times. Eu acredito que o Corinthians foi salvo pelo Cuca, não foi nem pelo Kaká. Porque o Cuca começou a fazer substituições como se o jogo tivesse 3-0 para o Atlético Paranaense. Enfraqueceu o time do
do Atlético Paranaense. E além, né, das alterações que ele fez, né, o Cuca, o Atlético Paranaense vencia por 1-0, normal, né? Normal que o Corinthians atacasse mais, né? Sufocasse mais um pouquinho o Atlético e tentasse alguma coisa na frente. O Corinthians conseguiu numa bola parada. Tanto que o Corinthians empata nos últimos minutos do jogo, nos últimos 3 minutos do jogo, o Corinthians empata nos acréscimos. E depois do empate, o Atlético tem 3 chances. Gente, vocês têm noção como o nosso time é ruim? O Atlético Paranaense teve 3 chances depois que nós empatamos o jogo nos acréscimos. Já era para ter acabado o jogo. A gente quase sofreu o segundo. A gente só não sofreu o segundo gol porque o jogador do Atlético Paranaense, o Donelli saiu, a bola passou por ele. O jogador do Atlético Paranaense sozinho, ele e o gol, ele foi chapar a bola aqui e tirou como se fosse um zagueiro, sem goleiro, velho. Sem goleiro. Vocês têm noção disso? Que o Atlético Paranaense teve ainda 2... Ó, tô me chamando aqui. O Atlético Paranaense teve 2 oportunidades de gol depois que o Corinthians... 3, né, na verdade. E 2 bem claras. Depois que o Corinthians empatou o jogo nos acréscimos, velho. Por isso que o nosso time é ruim. Entendeu? Antes do Cruzeiro se interessar pelo Wallace, eu falei que o Corinthians vai ter sérias dificuldades no mercado da bola. Seríssimas. Aí todo mundo, tá viajando. Pode falar aí, fala aí que eu tô zicando. Pode falar que eu tô zicando, mas aqui, meu irmão, eu jogo na experiência, filho. Eu falei, quem vai querer vir pro Corinthians com notícia de salário atrasado, escândalo, polícia? Fala pra mim. Outro dia a gente não tinha diretor financeiro, diretor de marketing, diretor jurídico, diretor de futebol, diretor de comunicação. A gente passou uns 4, 5 dias sem 5 diretores. O time largado, Corinthians largado, noticiário na polícia, cheio de BO, time ruim, técnico ruim, salário dos funcionários atrasado, salário dos jogadores atrasado. Aí eu falei, você acha que algum jogador vai querer vir pro Corinthians? Vai. Se o Corinthians pagar milhões. Aí eu usei um exemplo, falei, vou dar um exemplo do Wallace. Se o Cruzeiro, por exemplo, se interessar pelo Wallace, você acha que ele vai querer vir pro Cruzeiro ou pro Corinthians? Cara, eu não esperava que eu já ia acertar uma opinião que eu dei. Primeiro que quando eu falei isso, eu usei o Cruzeiro de exemplo por causa do Pedrinho. Falei, o Pedrinho lá tem dinheiro, vamos supor que o Cruzeiro se interesse pelo Wallace. Aconteceu, velho. Uma avaliação que eu fiz, aconteceu, velho. Agora, não quer me ouvir? Me falaram que o Pedro Silvestre, e parece ser bom, que o Pedro Silvestre, que parece ser bom, que pode assumir o jurídico, o financeiro do Corinthians, deu uma recuada aí no final de semana e estão tentando convencer o Pedro Silvestre a aceitar o cargo, tá? Teve algum desacerto no final de semana que ele meio que deu uma recuada. Essa é a notícia ruim, porque parece que o cara é bom, era CEO lá da XP, enfim. Mas agora estão tentando, não melou ainda não, tá? Mas estão tentando convencer ele a realmente aceitar o convite, é isso.